Nós já falamos sobre a paternidade aqui. E uma coisa linda é que só os pais podem dar destino para os filhos. Os pais são arcos e os filhos são flechas. Quando você atira uma flecha, quem sai do lugar é o arco ou é a flecha? É a flecha. Porque aonde os pais não vão, eles liberam os filhos para irem. Nossa, meu Deus. Essa Não forte. tenha medo de ter filho, Uou. porque todo homem próspero tem filhos. Uou. Cada filho traz debaixo do braço um pão da provisão. Quando Jesus veio à terra, ele não chamava Deus de Deus. Só chamava Deus ele de pai. Por quê? Porque a religião te apresenta um Deus, mas o filho te revela um pai. Uau. Vamos mais fundo, vamos mais fundo. Por quê? Porque toda vez que você tem Deus como Deus, você sacrifica. Mas toda vez que você tem Ele como pai, você obedece. E obedecer... É melhor do que sacrificar. Por que obedecer é melhor do que sacrificar? Porque toda desobediência precisa ter um sacrifício. Desobedeceu, faz sacrifício. Desobedeceu, faz sacrifício. Aí, no Novo Testamento, eu não te chamei para o sacrifício, eu te chamei para obediência. Por quê? Porque Jesus é o sacrifício. Então, após a cruz, ele não te chamou mais para sacrificar. Só te chamou para My God! E sabe qual é a conclusão de obediência? Que obedecer é você fazer aquilo que não queria, mas fazer bem feito. Eu não queria estar aqui, mas estou por obediência. Eu não queria cumprir isso aqui, mas eu vou cumprir porque por é obediência. obediência. E obedecer só significa que você é filho. Quando você obedece, você saiu da posição de escravo e entrou no lugar de filho. Isso é um bug na cabeça de alguém agora. Por quê? Deus não pode dar autoridade para filhos rebeldes. Deus não pode dar autoridade para filhos rebeldes. Por quê? Porque um filho rebelde, quando tem autoridade, ao invés dele construir, ele só destrói. A destruição tem a ver com a rebeldia. E rebeldia é pecado de feitiçaria. No. Ele te chamou para ser filho, e filho obedece. Por isso que Jesus foi para a cruz em silêncio, porque ele estava debaixo da cadeia de obediência. E mais lindo está aqui, é que depois que ele ressuscitou, ele falou assim, ó, é-me dado todo o poder Nos céus. e na terra. Por que ele recebeu o poder? Porque ele entregou obediência. Entrega. Eu tô pegando, cara. Quando você se entrega diante Yes. da obediência, Deus te devolve com autoridade. Por que os demônios obedeciam Jesus? Porque Jesus obedecia o Pai. Por que as enfermidades obedeciam Jesus? Porque Jesus obedecia o Pai. Por que as legiões obedeciam Jesus? Porque Jesus obedecia o Pai. Por que os demônios não nos obedecem hoje? Porque nós não obedecemos ao Pai. Os demônios, as enfermidades não nos obedecem porque nós não obedecemos. Olha, Jesus nunca orou para curar ninguém. Jesus nunca orou pra curar ninguém? Nunca orou para curar ninguém. Uau. E eu não tô falando que não orar, que a oração para cura é errado. É Pelo errado. contrário. Não. Yeah. Temos que orar pelos enfermos. Sim, sim. A Bíblia diz, unge com óleo, a oração da fé salvará o enfermo. Sim, sim. Sabe por que Jesus nunca orou na hora? Porque ele orava antes. E quando ele chegava, ele não orava porque agora a enfermidade não tem a ver com oração, tem a ver com comando. Por isso que ele falava, sai. Cego enxerga, mudo fala, porque ele orava antes. Posso falar de oração? Vai. É o que a gente menos fala hoje. A oração é um depósito. A oração é um depósito. Porque você só pode sacar se você depositar. Se não houver depósito hoje, não tem saque amanhã. Por isso que na cova que Daniel foi jogado, ele não orou lá dentro. Ele orava antes. Você tá aí, mano? Daniel orava... Uau. Ah, você não quer falar comigo? Uau. My God, ele orava, Orava antes. É uma vida de oração. Você tá aí, mano? Quando o Daniel foi jogado na cova, ele não ficou com medo dos leões, não. Foi os leões que ficou com medo dele. Tem até uma história, né? Que os leões estavam acostumados. Que os leões encontravam... Tem uma história assim. Os leões estavam lendo a Bíblia dos leões. Já ouviu falar da Bíblia dos leões? A Bíblia dos leões. Os leões estavam lendo. E aí eles estavam vendo a história dos homens. E aí um leão velho, lá no fundo da jaula, foi dar uma tossida. Que eles falam, o leão é o animal mais forte. Todo mundo que vê o leão corre. Todo mundo que encontra com o leão foge. Aí o leão mais antigo virou e falou, vocês nunca ouviram falar da Bíblia dos leões? Aí os leões na frente. Não. Conta-se uma história que um jovem judeu encontrou com um dos nossos, que era leão. Sabe o que ele fez? Foi lá e matou o leão, rasgou o leão como se rasga um cabrito. Os leões.
Sério? É. E não acabou, não. Essa mesma Bíblia conta a história de um menino que pastoreava as ovelhas do pai e um dos nossos leões foi até ele. Sabe o que ele fez? Pegou o leão e matou o leão. O urso veio, ele foi lá e matou o urso. Os leões já ficaram preocupados. Aí ele falou, o leão velho virou e falou assim, ó, e se prepara que eles vão jogar mais um judeu aqui na cova. Os leões começaram a orar, Deus foi, mandou um anjo e livrou os leões de Daniel. Inverteu. Por quê? Sansão encontrou com o leão, teve que matar. Sim. Davi encontrou com o leão, teve que matar. O Daniel foi jogado numa cova cheia de leões e não precisou matar. Só precisou orar. Porque vai ter guerras que você vence lutando, mas vai ter batalhas que você só vence orando. Você tá lutando à toa, vai pra oração. Que isso aí não vai resolver na caneta, mas no joelho, quando o seu joelho toca o chão, o seu coração toca os céus. O que eu vou falar que agora eu nunca falei. Quando Pedro foi preso em Atos 12, a igreja foi orar. Sim. Enquanto a igreja está orando, sabe o que Pedro está fazendo? Pedro está dormindo. O texto diz que ele está algemado, mas está dormindo. O texto diz que tem algema do lado, algema do outro, mas ele continua dormindo. Porque as algemas roubou o seu movimento, mas não tirou o seu sono. Uau. Tá preso, mas tá Está descansando. descansando. E dá para ir mais fundo em cima dessa palavra aí. O Pedro saiu da cadeia sem fazer nada. Porque talvez em certas batalhas que você esteja enfrentando, o seu papel é só descansar. Porque quem ora confia e quem confia descansa. A te pergunta é, por que o Pedro dormiu? Por que o Pedro dormiu? Por dois motivos. Primeiro que lá no barco de Marcos 4, o barco está quase virando de cabeça para baixo, vendaval para lá para cá, ventania de lá para cá. Quando eles olharam para Jesus, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Descansando. Aí ele aprendeu com o mestre. Se ele dorme no meio das aflições, nem eu que vou ficar acordado. E segundo, a Bíblia diz que Deus dá a bênção aos seus amados enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Agora, engraçado, o Pedro está dormindo. Era para ele estar aflito, né? Era para ele estar preocupado. Agoniado, apavorado. E detalhe, o que Pilatos falou assim, ó, depois da Páscoa a gente apresenta ao povo. E a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é, porque o povo falou assim, ó, solta Barrabás E prende Jesus. e crucifica Jesus. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Porque Deus nunca vai falar segundo a sua fala. Mas você pode falar segundo a fala de Deus. Porque se Deus falar segundo a sua fala, você tem que sustentar o que ele vai falar. Agora, se você falar segundo a fala de Deus, ele sustenta o que você fala. Ele sustenta. Elias é uma prova disso. My God! Ele fala assim, ó, eu estou diante da face do Senhor. Então, segundo a minha palavra, não chove. Porque ele estava diante de Deus. E tem gente que está diante dos homens e quer comprometer Deus em cima disso. E não choveu. O anjo apareceu de madrugada lá, mano. O Pedro estava dormindo. A igreja está orando. E o Pedro sabia que Deus é capaz de permitir alguém preso para nos levar ao lugar da oração? Porque a igreja só foi para o lugar da oração quando viu que um Pedro estava preso. Porque enquanto tem uns presos, tem outros orando. My God. A igreja não tinha acesso ao Pedro, mas tinha acesso a Deus. Quando a oração subiu, o anjo Desceu. desceu. E sabe o que é o mais lindo? É que o anjo tocou do lado. Eu preciso falar isso. O anjo tocou do lado dele. Por que o anjo tocou do lado? Porque Deus sabe qual é o lado que se desperta. Deus sabe que se ele tocar em certas áreas da sua vida, meu filho, você volta a chorar de novo. Hein? Se ele tocar em certas áreas, você volta. Eu vou voltar a buscar. A pergunta é, você vai esperar ele tocar ou vai despertar? Quando o anjo tocou, foi do lado aqui, não foi? Sim. Ele arga do lado. Sabe por que foi do lado? Porque quando Deus formou a Eva, Foi da costela, do lado. Deus mexeu do lado. Yes. Engraçado. Só que quando Jesus foi pra cruz, Oh. o soldado enfiou a lança onde? Do lado. lado. E saiu sangue e água. Por quê? Porque toda mulher quando tá grávida, que a bolsa do líquido amniótico se rompe, o sangue Sim. se mistura com a água, então sai sangue e água. Sim. Lá no Éden, quando Deus mexeu do lado, saiu a Eva. Mas lá no Gólgota, quando o soldado tirou a lança, era a bolsa rompendo. Tava nascendo a igreja. Mexeu do lado. Porque Deus sabe qual é o lado que te desperta. E quando o anjo tocou do lado do Pedro, falou para ele assim, ó, levanta. Quando o Pedro levantou, as algemas caiu. Sabe por que muitas algemas não caem? Porque a gente não quer se levantar.
Tem gente esperando as algemas cair para se levantar. E Deus está dizendo agora, se levanta primeiro. Se levanta primeiro. Porque quando você se levantar, aquilo que te prende cairá. E eu te pergunto, as algemas eram de plástico ou era de ferro? Ferro. Ele não estava preso? Sim. Tinha um monte de guarda lá. A pergunta é, se as algemas eram de ferro, os guardas não ouviram? Cara, que profundidade. Ué, se as algemas caiu, como é? Exato. Automático. O barulho. O Pedro saiu porque Deus sabe trabalhar no barulho, mas ele também sabe trabalhar no Silêncio. silêncio. E o fato de não estar acontecendo barulho na sua vida não significa que Deus não esteja trabalhando. Vai ter hora que vai ter barulho, festa, comemoração, mas vai ter momentos na sua vida que você não vai estar ouvindo barulho de nada, que você não vai estar vendo gritaria, mas na cortina dos bastidores tem um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Na cortina dos bastidores estará sendo feita uma grande obra. Ah, diga amém, igreja.